Agora, meu caro Thiago Jordão, vamos falar da mudança que fez o Vojvoda tática no Santos Futebol Clube, Adilson. O Santos tem uma mudança tática muito importante. Talvez aí seja justamente, né, o X da questão para mostrar essa evolução do Santos Futebol Clube nas partidas contra o Galo e também contra o São Paulo. O Santos jogava com o Kleber Xavier num 4-2-3-1, né? Que é aquele primeiro campinho do lado esquerdo. Nós tínhamos ali o Brazão, o Mike, o Zé Ivaldo, Luan Pérez e Escobar. Esse era o time base do Kleber Xavier. No meio-campo, Tomás Incon, Zé Rafael e Neymar Júnior. Roleiser aberto pela direita, Guilherme pela esquerda e o Tiquinho Soares. O treinador Juan Pablo Vojvoda, ele muda isso para um 4-4-2. Hoje nós temos o Gabriel Brazão, o Mike, o Frias, o Luan Pérez e o Escobar. No meio-campo, João Schmidt, Zé Rafael, Vitor Hugo, que agora está machucado, vai ficar 15 dias fora, daqui a pouco a gente fala sobre ele, Roleiser, Guilherme e Lautaro Dias. Foi aí que o Santos realmente evoluiu, justamente povoando um pouco mais esse meio-campo, Adilson. Esse é o segredo. E outra mudança importante é a mudança na característica do atacante. Sai o Tiquinho Soares, que é um jogador mais pesado, é um jogador mais de presença diária, e entra Lautaro Dias, que se movimenta mais? Para mim, com certeza, porque ele cria duas linhas de 4 e ele joga muito assim, né? No Fortaleza, quando ele tinha 3 zagueiros, ele trazia um jogador do meio campo ali para poder compor essa linha de 4, então essas duas linhas mais compactas, então mesmo quando ele joga com 3 zagueiros, né? Ele tem uma linha de 4 ali atrás. O meio de campo, ele deixa um meio de campo mais forte, mais pegador. A ideia desse esquema de 4-4-2 era para dar mais liberdade para o Neymar, né? Porque o Vojvoda disse o seguinte, ele queria copiar o esquema tático da Argentina, né? Aquilo que o Lionel Scaloni fez para o Lionel Messi, de fazer um meio de campo mais forte, mais pegador e dar liberdade para o Messi na frente lá na Argentina, porque o Messi não tinha a responsabilidade de marcar. A mesma coisa ele queria ter em relação ao Neymar. Ele queria propiciar isso para o Neymar. Neymar, vou fazer um meio campo mais forte, um meio de campo mais pegador, né? E você vai ter lá na frente a liberdade de não ter que marcar tanto. Mesmo que o Neymar seja desarmado, que ele perca a bola, ele tem o meio campo forte ali. Então eu acho que foi nessa mudança aí, é claro, o Neymar acabou se contundindo, saiu, mas tendo ali o Guilherme e o Lautaro Dias, que não é, de novo, né, não é aquele centroavante dos sonhos que a gente imagina, o Lautaro Dias, mas é um jogador esforçado, que corre, né, e que pode fazer a diferença. Um time fica mais leve, Marcão, fica mais solto, né? A gente não vê aquele time pesado do Santos com o Tassiano, que é muito mais força física, né, do que habilidade, do que mobilidade. A mesma coisa também com o Tiquinho, que é um jogador que embora tenha aí um retrospecto bom no Botafogo, mas desde que chegou ao Santos e vestiu a camisa do Santos, não consegue render, não consegue entregar, é mais pesado, né? Joga muito mais ali como uma espécie de pivô. Então, eu fico mais contente com essa formação de 4-4-2, né? Acho que ela é muito mais proveitosa, acho que o Santos rende mais dentro desse 4-4-2, porque povoa, faz duas linhas de 4, fortalece a defesa, abastece muito mais o ataque santista, porque o ataque do Santos também tem poucos gols. A gente sabe que o Santos está devendo, né, no quesito o ataque, mas a bola precisa chegar. Com esse meio campo, né, com essa formação, o ataque do Santos é muito mais abastecido, propicia muito mais, finaliza muito mais, passou a finalizar mais. Contra o São Paulo foram 12 finalizações, então agora acho que o Santos precisa aí, talvez o Vojvoda nesses treinamentos, né, treinar essa parte final, essa finalização, né, porque o Santos está produzindo muito e finalizando pouco a gols. Dessas 12 finalizações, 4 foram a gols, né? Com um gol aí do Guilherme. Então eu acho que se o Santos conseguir ajustar isso daí ao longo desse período, né? E o Vojvoda tem treinado muito, as informações que a gente tem lá da Baixada é que ele tem pegando pesado nos treinos, né? Não tem dado moleza, é um treinador que fica 3, 4, 5 horas ali no CT, estudando, vendo vídeos, conversando com o jogador, dando treino para quem não participou, dando treino também para jogadores da base. Ou seja, eu acho que a tendência é cada vez mais o Santos crescer dentro da competição. A expectativa é essa. Ah, tá certo, tá aí, portanto, meu amigo varandeiro Adilson Moraes aqui no canal Varanda Futebol Debate. Muita gente chegando no Tutubarões da Resenha e também, claro, né, o público que já está acostumado com o Varanda Futebol Debate. E eu acho que essa mudança de 4-3-3 para 4-4-2
faz do Santos um time muito mais seguro e também um time que consegue ficar com a bola, viu, Adilson? Mais estável, né? Mais estável, um time né? mais estável. Porque não adiantava você ter 3 atacantes, não adiantava você ter um monte de jogadores atacando se você não tinha a bola parando nos seus pés, se você não tinha a bola sendo trabalhada pela equipe. Agora num 4-4-2, e aí a importância também do Schmidt, né? Eu vejo que falta ao Santos Futebol Clube um bom primeiro volante. Eu ainda acho que não é o Schmidt. Porque o Schmidt faz 2 jogos bons e depois cai ali de rendimento. Embora né? o Schmidt tenha crescido de rendimento depois da chegada do Vojvoda, né? Também acho que esse é o mérito. O Vojvoda, em pouco tempo, em 3 partidas, consegue aí melhorar o futebol do Schmidt. Aquilo que você disse, não tem mais ninguém. A janela de transferência já se fechou. Então vai ter que ser esse time até o fim. Então o Schmidt, né? Para mim, cresceu o futebol dele. O Vitor Hugo também entrou muito bem. Uma pena ele ter se lesionado, e eu acho que esse também é um dos grandes problemas do Santos, né? O Santos tem aí muitos jogadores se contundindo, jogadores se machucando, o Santos sofrendo muito com desfalques, e isso prejudica qualquer trabalho de treinador, né? O Santos tem muitos e muitos problemas para resolver. O treinador era um deles, né? Chegou o Vojvoda. Eu acho que o Vojvoda deu um pouco mais de estabilidade, deu um pouco mais de segurança para esse time. Não quero aqui... Vi pessoas comentando nas redes sociais que o Vojvoda é o melhor treinador do Santos dos últimos tempos. Nunca teve um treinador igual a ele no Santos. Calma, eu prefiro ir mais devagar, né? Porque a gente já viu esse filme antes. A gente viu o Santos, por exemplo, ganhando do Flamengo de 1-0, veio aquela euforia toda, depois perdeu para o Mirassol, perdeu na Vila para o Inter, com o Kleber Xavier a mesma coisa, venceu o Juventude por 3-1, ganha do Cruzeiro, que era um time que está brigando aí pelo título da temporada do Campeonato Brasileiro, faz aquela vitória maravilhosa contra o Cruzeiro, vence por 2-1, Mineirão com mais de 60 mil pessoas, aí a torcida do Santos lota o Morumbi, né, diante do Vasco, porque poderia ser a 3ª vitória consecutiva do Santos, e o Santos há muito tempo não consegue 3 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, e depois veio aquele desastre. Então, assim, eu prefiro ir mais devagar. É claro, né, torcedor, você é inteligente, não dá para comparar também aí o Pedro Caixinha com o Xavier e o Vojvoda, né? O Pedro Caixinha e o Xavier são técnicos que estão abaixo da crítica. O Vojvoda é muito mais treinador do que esses. Aliás, o Xavier nem era treinador, né? Era um projeto de treinador que colocaram lá na Vila, né? E o seu Marcelo Teixeira ainda disse que o Vojvoda era uma aposta, que ele não poderia trazer o Vojvoda porque era uma aposta. Ele falou isso, é um fato. Ele falou. Isso mostra que não tem convicção, não né? Não tem convicção nenhuma. O Vojvoda, então, a gente pede o Vojvoda há muito tempo. Já era pro Santos estar num outro patamar, Marcão. Eu até acho, Adilson, de verdade, assim, hoje me perguntaram, Marcão, você ainda acha o Sampaoli melhor que o Vojvoda? Olha, eu não sou oportunista, eu já disse aqui algumas vezes, eu não teria ido atrás do Sampaoli porque o Sampaoli já tinha dito 3 vezes não ao Santos. Eu nem teria buscado o Jorge Sampaoli. Não, e que é uma lista de reforços. Exato, que, pelo amor exato. de Deus, né? Até pelas características, pela complicação que é negociar com o Sampaoli, eu nem teria tratado com ele. Agora, eu ainda acho, e isso é uma opinião minha, o Sampaoli é um baita de um treinador. Não é porque ele teve 4 jogos no Atlético e não ganhou até agora que eu acho o Sampaoli horroroso. São treinadores, no meu entendimento, de características diferentes. O Vojvoda é um cara que não faz grandes mudanças, não faz mudanças radicais. Ele, acima de tudo, ele respeita aquilo que foi feito e vai colocando os seus métodos, a sua metodologia aos poucos, sem fazer muito alarde, sem fazer muito barulho. Já o Sampaoli não. O Sampaoli é um treinador, eu me lembro muito do Luxemburgo, quando o Luxemburgo chegava nos clubes, que o Luxemburgo fazia mudanças radicais, né? Ele já aposentava o goleiro, já tirava o craque do time e colocava no banco. O Sampaoli tem um perfil parecido quando ele chega aos clubes. Ele chega e muda radicalmente. Ele quer impor a marca dele, né? Porque ele quer impor a marca dele. O Vojvoda não faz questão disso. Não faz questão disso. Porque se der certo, vão dizer assim, mas o Sampaoli deu certo porque pegou uma base pronta do ex-treinador. Ele exatamente. Não quer isso. Ele quer acabar com aquilo e começar meio que de novo, do zero. Se deu certo, é mérito meu. Eu que mexi, eu que mudei. O Vojvoda não. Nisso ele é mais conservador um pouco. Eu acho que a médio prazo... o Sampaoli... Aliás, só para complementar aí, Marcão, a tabela do retorno, né? O Atlético Mineiro é lanterna, né? Considerando só os pontos do retorno, o Atlético tem a pior campanha do Campeonato Brasileiro, considerando somente os pontos do retorno. Então o Sampaoli aí, não sei não, hein? Acho que para o Santos foi um livramento aí, o Sampaoli ir lá para o Atlético Mineiro
e vir o Vojvoda para nós. Agora que o Santos demorou muito para ir atrás do Vojvoda, o próprio Marcelo Teixeira disse que tinha medo de trazer o Vojvoda porque o Vojvoda era uma aposta, né? Eu não entendo mais nada, né? Porque se o Vojvoda é uma aposta, o Kleber Xavier é o quê? Pelo amor de Deus. Então, assim, você prefere trazer um projeto, um estagiário, do que trazer um técnico pronto como é o Vojvoda. Então, se ele tivesse vindo um pouco antes, talvez o Santos já tivesse aí, né, brigando por uma vaga na Sul-Americana ou dentro da zona de classificação para a Sul-Americana e não tendo que ir ainda, né, ainda para mim, o Santos precisa se distanciar ainda mais, né, da zona de rebaixamento. Abriu 4 pontos do Z4, tem um confronto direto contra o Vitória logo após o jogo contra o Corinthians. Então eu acho que o Santos aí dá para brigar, já pensar numa vaga para a Sul-Americana. Depois, na sequência, é claro, vamos devagar, degrau por degrau. Como eu disse aqui, não quero me empolgar tanto assim com o Vojvoda, porque se de repente perde para o Bragantino, a pressão aumenta. Eu acho que o torcedor do Santos tem que entender que o momento não é agora de botar tanta pressão, de botar pressão no Vojvoda, de botar pressão no Guilherme, de tentar invadir CT de novo, não. Tem que ter paz para o Santos poder trabalhar, Marcão, senão a situação também se complica. Então, se tiver paz, se tiver tranquilidade, se entender que o Vojvoda não é nenhum salvador da pátria, mas ele está aqui para somar e tentar fazer o melhor com esse time limitado que o Santos tem, é preciso que se entenda que o Santos também tem um time limitado, né? O Santos não é um time assim onde não tem aonde você tirar mais desses jogadores. Como é que você vai tirar mais do Roleiser? Como é que você vai tirar mais do Tiquinho? Como é que você vai tirar mais do Tassiano? Não tem como tirar desses jogadores, eu imagino. Então, assim, o Roleiser pode render um pouco mais? Sim, né? O Barreal é um jogador que pode colaborar um pouco mais. Agora, com a ausência do Vitor Hugo, eu acho que ele vai colocar o Barreal ali fechando para a esquerda, como ele fez contra o São Paulo. E o Barreal é um jogador que precisa mostrar trabalho, porque o contrato dele está vencendo. E pode ser que o Santos não exerça o direito de compra. Então o Barreal vai ter que jogar muita bola para não voltar lá para os Estados Unidos, se ele quiser ficar com a camisa do Santos. Então acho que tudo isso favorece, né? 4 milhões de dólares o Álvaro Barreal, hein? Pois é. 4 milhões. Eu particularmente não compraria. Então, e se o Barreal chegar... Mas se ele arrebentar nessa reta final com a ausência do Vitor Hugo? Aí o Santos tem a questão de obrigação de compra. Obrigação de compra, caso né? ele atinja os gatilhos, as metas estipuladas em contrato. E por isso que o Santos estava tentando ali dosar, de alguma forma, não utilizar o Álvaro Barreal para não chegar a esse... Ele é o artilheiro do Santos no Campeonato Brasileiro. O Álvaro Barreal? Barreal tem 5 gols. Importante esse número. Eu achava que era o Guilherme. Não, o Guilherme tem 4, ele tem 5. Então, assim, o Guilherme é o artilheiro da temporada, somando os gols do Campeonato Paulista. Mas o artilheiro do Campeonato Brasileiro no Santos é o Barreal, né? Que não jogou contra o Fluminense, ficou fora. Contra o Atlético Mineiro ele foi relacionado, mas não saiu do banco, não atuou. E atuou agora essa minutagem que teve contra o São Paulo. Então, assim, o Barreal, de repente, é um jogador que... pode aí somar nessa reta final aí de segundo turno.